algumas estruturas que são parecidas com o músculo esquelético que a gente viu lá no sistema neuromuscular. Exemplo, ele tem aquelas proteínas contráteis, que são actina e miosina, então ele tem aquele mesmo processo de contração, de deslizamento dos filamentos. Entretanto, as fibras musculares do miocárdio, elas são mais curtas. Elas são fibras que são mais curtas e são ramificadas. Então, são fibras musculares diferentes do tecido muscular esquelético, porque do tecido muscular a gente viu que elas são alongadas, elas são bem compridas, mas elas não têm ramificações. No tecido do coração, tecido muscular no miocárdio, existem núcleos únicos, então não tem aquele tanto de núcleo, para cada parte da fibra tem um núcleo praticamente. Tem estrias porque, como tem miosina e actina de coloração diferente, causam estria ao músculo. Diferente do músculo esquelético, eles têm junções celulares, ou seja, as fibras musculares elas estão unidas através de discos intercalados. O que isso vai trazer para a gente? Quando ir o impulso nervoso, o coração se contrai praticamente como um todo, porque as fibras estão ligadas. Ela tem tecido conjuntivo, como a gente viu lá, que tem o endomísio, e no caso do músculo esquelético, ele tem o epimísio, o perimísio e o endomísio, né? Que é a cobertura no músculo, no feixe muscular e na fibra muscular. E no miocárdio, a gente tem o tecido conjuntivo do endomísio. Em relação à comparação funcional, a produção energética, a gente viu que no músculo esquelético, eles têm uma produção aeróbica e anaeróbica. No miocárdio, como o coração contrai o tempo inteiro, então ele precisa de uma resistência à fadiga, a principal produção energética é a aeróbica, que é a aeróbia que tem uma fadiga mais lenta, que tem uma contração lenta também, né? Então é essencial para o coração que se contrai a todo momento. Fonte de cálcio do coração também vem do retículo sarcoplasmático e não há células satélites, ou seja, quando ocorre um dano sobre a fibra muscular do coração, ele não é reparado como o músculo esquelético, que devido às células satélites ele consegue reparar aquilo ali. E o controle dos impulsos nervosos que vão para o coração é involuntário. E no caso do músculo esquelético, a gente pensa no movimento, manda o impulso e o cérebro realiza. Nesse caso do coração, não, né? A contração ocorre a todo momento de maneira involuntária. O coração, a gente viu então que ele tem um tecido de contração. Então, ele vai ter um momento de contração e um momento de relaxamento. Esses momentos de contração e relaxamento tornam-se um padrão repetitivo e forma um ciclo cardíaco. Como que é isso? A contração é chamada de sístole e o relaxamento é chamado de diástole. A sístole é um momento de contração do coração. Como que é isso? É o momento em que o coração, o sangue chega nos átrios, né? Que a gente viu, chega nos átrios pelas veias, enche os átrios. Os átrios já não suportam aquela quantidade de sangue. Eles se contraem. É como se você está com a mão aí e você aperta a sua mão. Ocorreu uma contração do coração. Ele expulsa o sangue que estava nos átrios. Aquelas válvulas lá, átrio-ventriculares, elas se abrem. O sangue que estava no átrio, ele vai para o ventrículo e o átrio volta a se relaxar. Então, ele volta a se alongar e ocorre uma diástole, que é o relaxamento aí do átrio. Quando ele enche novamente, ele vai se contrair de novo, que é a sístole, e é um padrão repetitivo. Todas as vezes que a gente falar, então, em sístole e diástole, a gente está falando de contração, relaxamento. Lembrando que tanto o átrio quanto o ventrículo, eles realizam contração e relaxamento. Quando os átrios estão se contraindo, ou seja, estão mandando para o ventrículo aquele sangue que veio de todo o sistema do corpo, então quando ele está contraindo,
ele está expulsando aquele sangue, o ventrículo está em diástole, em relaxamento, para receber aquele sangue. Quando o átrio ele expulsa aquele sangue pela sístole, o sangue foi para o ventrículo, ele imediatamente ele começa a relaxar. Então, ele começa a diástole. Quando os átrios estão em diástole, os ventrículos estão em sístole. Então, eles têm que expulsar aquele sangue que está dentro deles para as artérias para voltar para os tecidos corporais. Então, quando um está em contração, o outro está em relaxamento. Quando os átrios estão em sístole, os ventrículos estão em diástole. Quando é uma pessoa aqui com a frequência cardíaca normal em repouso, a sístole tem entre 0,3 segundos e a diástole é um período de tempo maior, 0,5 segundos, mesmo assim muito rápido. Quando a gente está em exercício, que a frequência aumenta, ou seja, o coração tem que bombear mais sangue por minuto, a sístole ela diminui o tempo pequeno, né, de 0,3 ela vai para 0,2, e a diástole tem uma diminuição significativa, de 0,5 ela vai para 0,13. Então, tem essa alteração aí durante o exercício quando se trata de contrações e relaxamento. Outro aspecto importante é quando a gente fala sobre o volume. Logo, é óbvio que quando você está em sístole, você tem uma diminuição do volume, porque você contraiu o seu coração e contraiu os átrios lá e expulsou o sangue para os ventrículos. Quando você está em diástole, relaxamento, você está enchendo novamente aquelas câmaras, né, que são os átrios ou os ventrículos. Então, você tem um volume sanguíneo maior. O coração, ele também tem uma atividade elétrica, então tem potenciais de ação envolvidos para que o coração consiga se contrair na sístole e se relaxar na diástole, certo? Então, vem potenciais de ação e vão diretamente para o nódo sinoatrial, que está localizado, tem o número 1 aí ao lado, essa bolinha aí, está localizado no átrio direito. Então, vem o potencial de ação inicialmente para esse nódo sinoatrial, ele percorre toda a parede do átrio e vai até outro nódo, que é chamado nódo átrio ventricular. Esse nódo átrio ventricular permite que os potenciais de ação atravessem esse nódo e passam para um feixe atrioventricular, que é esse feixe aí amarelo. Desse feixe amarelo, ele se estende para todo o septo aí interventricular e vai atingindo tanto e se divide em dois ramos, direita e esquerda, para atingir aí todo o ventrículo, né? Ao longo desses ramos vai atingindo aí o ápice dos ventrículos, a parte aí mais inferior desses ventrículos atinge todo o ventrículo e os músculos se contraem. Então, primeiro, o potencial de ação vai lá para o átrio pelo nódo sinoatrial, então vai aí para o átrio, se espalha por todo o átrio, atinge o nódo atrioventricular, passa pelo feixe atrioventricular, que está aí no septo interventricular, se ramifica e vai em ramos direito e esquerdo para o ventrículo esquerdo, para o ventrículo direito, e pelas fibras de Purkinje, eles também conseguem se expandir. Então, tem uma atividade elétrica aí, primeiro nos átrios, depois nos ventrículos, de acordo com o potencial. Aqui a gente tem uma representação disso, né? Então, na primeira, número 1 aí, os átrios em despolarização. Então, o potencial de ação chegou, os átrios eles estavam se enchendo e foram se despolarizando. Quando ocorre uma despolarização completa, uma atrial completa, aí ocorre a contração assístole atrial e inicia a despolarização ventricular. Lembrando que a despolarização ventricular, ela se inicia pelo ápice, então lá pela extremidade inferior. Ela vai sendo deslocada através dos ramos e dos feixes desse potencial e vai passando por todo o ventrículo. Assim que finaliza essa despolarização, inicia uma repolarização, também pelo ápice do ventrículo,
e vai subindo, né? Superiormente aí, vai subindo e ocorre uma repolarização ventricular completa. Quando isso ocorre, o ventrículo se contrai.